Olá! Nesta aula 1, nós iremos introduzir o tema logística reversa. A logística reversa trata-se da gestão de resíduos sólidos. Este tema tem sido agenda de discussões de empresas públicas e privadas. Você já deve ter ouvido falar sobre COP28, que foi conduzido em Dubai recentemente pela ONU. Você deve também ter ouvido várias discussões, pautas de discussão a respeito da sustentabilidade na agenda do FMI, do Fórum Mundial Econômico, dentre outros eventos, tanto de empresas públicas, governamentais, quanto também privados. A geração de resíduos sólidos em alta escala pelo setor industrial tem sido um ponto crítico à sustentabilidade de processos. Nesse sentido, o Estado assume uma extrema relevância nos últimos 10 anos, propondo tanto medidas quanto leis de fiscalizações, e de cumprimento de vários setores. As alterações no nosso padrão de consumo e no descarte desses resíduos sólidos têm aumentado a geração desses resíduos. Hoje nós consumimos uma infinidade de produtos industriais, desde o momento que você acorda até o momento que você deita. Quantas embalagens você descarta no seu dia a dia? Então, esses resíduos sólidos, eles têm destinos infinitos. E a logística reversa se preocupa muito com esse destino, porque esses resíduos, eles podem ser reutilizados, reaproveitados, ou muitos deles terem destinação correta, adequada, para evitar poluição, para evitar aquecimento global, que são temas extremamente relevantes. Nós vivemos ondas de calor intensas no nosso país, chuvas devastadoras. Por isso que a sustentabilidade hoje assume um pilar de extrema relevância dentro desse cenário. E a logística reversa, ela não é um conceito recente. Ela surgiu em 1970, logo com as primeiras ações de reciclagem de materiais e gerenciamento ambiental. E aí eu te pergunto, na sua casa, você faz separação de lixo? O lixo orgânico do lixo seco para reciclagem? Muitas das vezes, nós, enquanto consumidores, nós não adotamos essas preocupações. E isso vai refletir, sim, no cenário, do nosso ecossistema, nas enchentes e por aí vai. Nessa ótica, a gente entende que na década de 1980 surge um conceito simplório da logística reversa. Entende-se que a logística tradicional, que parte da extração da matéria-prima, a produção, a entrega para o consumidor final, o seu descarte volta para a indústria. É um conceito muito simples, muito simplório até então, mas já na década de 80 já havia essa preocupação. Era chamado de canal inverso à tradicional, nesse sentido, dentro dessa lógica. Já em 1990, surgem novas abordagens, porque aí preocupa-se com o retorno dos produtos, a redução de recursos, a reciclagem, as ações de substituição de materiais, a reutilização, a disposição final dos resíduos, porque você não pode jogar resíduo em qualquer local, o reaproveitamento e a reparação e a remanufatura. Nós iremos trabalhar nessa disciplina muitos exemplos de todos esses mecanismos que são utilizados hoje na logística reversa. É um conceito que está ainda em evolução. Você pode perceber que os seus primórdios começam na década de 1970, mas hoje nós já estamos no século XXI e ainda assim nós estamos vivendo este momento de evolução do conceito. Haja visto que o nosso padrão de consumo tem se intensificado cada dia mais. Nós deixamos de descascar para desembrulhar muito mais. E esse desembrulhar, ele gera muito resíduo sólido, que é o que a gente vem falando nessa disciplina, Então, a logística reversa é uma revisão crítica ambiental por uma produção mais limpa, mais sustentável e que possa garantir para as gerações futuras um ambiente mais confortável.
em que nós possamos tentar viver em um ambiente limpo, com energia renovável, por aí vai. O Conselho Executivo de Logística Reversa descreve as principais atividades da logística reversa, como o retorno das mercadorias por danos, que a gente chama também de avarias, estragos, a reestocagem, a sazonalidade. E o que é sazonalidade? Bom, sazonalidade é nada mais do que produtos que são vendidos em determinados períodos do ano. Como, por exemplo, ovo de Páscoa é vendido na Semana Santa, no domingo de Páscoa. Então, é um produto sazonal. O sorvete é um produto sazonal, o verão ou o calor. Então, nós temos vários produtos que são sazonais. A indústria da moda, ela enfrenta 4 estações: outono, inverno, verão e primavera. Então, cada roupa é sazonal à sua estação. Os recalls ou também o excesso de estoque. Outro ponto, como principal atividade da logística reversa, envolve a reciclagem ou reutilização de embalagens. Na série Eco Beautiful, que está disponível o link no seu e-book, você vai assistir 4 episódios em que mostra muito bem como que as embalagens podem ser reutilizáveis. A 3M é uma empresa que reutiliza embalagens. 100% das embalagens são biodegradáveis. E nós iremos, na última aula, falar também de outras que reutilizam. O descarte de equipamentos obsoletos, controle de materiais perigosos. Quando a gente fala de equipamentos obsoletos, será que você não tem na sua casa um monitor que você já não usa mais, um mouse ou um disquete? Controle de materiais perigosos, a questão do óleo diesel, pneu, dentre várias outras que são regulamentadas pela nossa Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse sentido, em 2012, surge para complementar a logística reversa o conceito de economia circular. Mas o que seria economia circular? Bom, a economia circular ela vai de encontro à logística reversa, porque ela, na verdade, trata-se de uma ruptura do modelo econômico linear. O que seria esse modelo econômico linear? Extrair a matéria-prima, transformá-la e descartar. Agora, nós temos um conceito em que todos os produtos são produzidos para circular de forma eficiente e serem realocados na produção, sem perda da qualidade. Então, o produto vai para a sua casa e ele retorna para o processo produtivo ou para ser remanufaturado ou com outra destinação, para ser utilizado, seus resíduos serem utilizados em outro produto, sem perder a qualidade. Nós iremos dar vários exemplos sobre isso na nossa quinta aula. Nós temos também 2 tipos de produtos, que é a preocupação da economia circular, que são os produtos biológicos e os produtos técnicos. E o que seriam esses produtos biológicos? São os produtos que são reinseridos na natureza. Exemplo, restos de alimentos, produtos da agricultura, são produtos biológicos. Já os produtos técnicos, eles exigem investimento em inovação. Um computador, por exemplo, é um produto técnico, em que para ele voltar para o processo produtivo, você pode reaproveitar, e nós iremos ver exemplos disso, mas você precisa de uma tecnologia envolvida para que você possa aplicar uma inovação, porque aquele monitor, por exemplo, tipo televisão, ele já não serve mais para ser utilizado nesse momento. Então, ele vai ser a sua carcaça vai ser matéria-prima para outros tipos de produto, certo? Em 2030, a estimativa é que 3 bilhões de pessoas atinjam a classe média. Nesse sentido, haverá uma maior pressão pela utilização dos recursos naturais, porque você já deve ter estudado na economia em que as nossas necessidades são ilimitadas. No entanto, os recursos eles são limitados. Os recursos da natureza eles tendem à exaustão. Desse modo, existe uma grande preocupação da economia em como equilibrar as necessidades e os recursos, as necessidades infinitas e os recursos finitos. Com isso, com a utilização dos recursos naturais, quanto mais eles forem utilizados, maior será a geração de resíduos. Existe também
a preocupação na criação de produtos de ciclos múltiplos de uso, em que utiliza aquele produto de diversas formas, e não somente por uma única vez. Na série Eco Beautiful você verá alguns exemplos disso. A empresa brasileira Aço Verde do Brasil é uma das empresas que utiliza o conceito de economia circular. É a única siderúrgica do Brasil de carbono neutro com certificado verde. E o que seria esse carbono neutro, né? A Aço Verde, ela utiliza 100% de energia elétrica renovável, 100% de biocarbono em altos fornos e nenhum combustível fóssil. Mas o que seria combustível fóssil? Diesel, gasolina, etanol, que também é uma preocupação mundial, reduzir o consumo de combustível fóssil, porque o petróleo sai da natureza. Concorda comigo? Com isso, a Aço Verde reduziu de 0,02 emitiu 0,02 gases de efeito estufa, enquanto no mundo a média mundial é 1,89. Então, ela está bem abaixo da média mundial de emissão de gases de efeito estufa. Dessa forma, a Aço Verde Brasil se torna-se a maior empresa de reciclagem de sucata ferrosa do Maranhão. Em 2022, ela reciclou mais de 100 mil toneladas de material. A importância da logística verde, da logística reversa, da economia circular nesse cenário econômico brasileiro. Porque o objetivo da Aço Verde Brasil é redução resíduo zero. Em 2021, eles investiram 220 milhões em PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para quê, Nayara? Para reaproveitar 100% dos resíduos sólidos gerados. Então, o objetivo da empresa é que 100% daqueles resíduos que são gerados no seu processo produtivo sejam reaproveitados. Nada deve ser jogado fora ou descartado inadequadamente. Outro exemplo que nós temos de economia circular e logística reversa é a empresa Souvenir de tintas. O que você faz com a tinta que sobra? Você foi lá, pintou sua casa, sobrou um pouco de tinta. Ah, Nayara, eu guardo porque se precisar dar algum retoque, beleza. Mas e se o prazo de validade dela acabar? Você vai descartar aonde? Com essa preocupação, a Souvenir lançou em 2020 o projeto piloto, que consiste em coletar tintas, embalagem de tinta plástica, aço ou sprays de qualquer fabricante nos pontos de venda da marca. Então, toda tinta que sobra, eles coletam nesses pontos de apoio, nas lojas. E os vendedores, eles são treinados com o uso de material informativo. Esse projeto atua em 5 estados: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Com isso, a empresa já possui 50 postos de coleta em 12 grupos de lojistas. É um grande projeto de logística reversa, porque essas sobras, elas são direcionadas ao coprocessamento para gerar energia que são utilizados em outros processos industriais, como, por exemplo, a produção de cimento. Então, a tinta, o resto da tinta é reaproveitado para a produção de cimento, né? Hoje, foram já coletados 11 mil toneladas de material, que gerou uma economia de 3,1 milhões de litros de água, 391 quilowatts de energia, 40,9 quilos de CO2 foram reduzidos até maio de 2023. 45,4% do material reciclado preservou cerca de mais de 12 mil quilos de minério de ferro, 6,9 mil quilos de carvão mineral, 591 quilos de calcário. Tudo isso com a finalidade de adequação nesse cenário, né? E a logística reversa, ela tem 2 áreas de atuação: pós-consumo ou pós-venda, né? O pós-venda envolve a garantia qualidade contra defeito de fabricação, produto que tem um defeito de fabricação, um produto que chegou com avarias, com estrago na embalagem. Nós temos também os objetivos comerciais dentro do pós-venda, como erro de expedição, erro de envio, excesso de estoque,
a consignação, o prazo de validade determinado ou recall. E nós temos a substituição de componentes, com manutenção, conserto, tudo isso envolve o pós-venda dentro da logística reversa. Já o pós-consumo, nós estamos falando de condição de uso. Eu consumi o produto e a sua sobra, ou seus resíduos, ou a sua embalagem, ela será reutilizada nesse cenário. Então, nós terminamos aqui a nossa primeira aula e na próxima aula nós iremos tratar das razões para a logística reversa. Te vejo lá. Um abraço.